Você pode continuar vendendo e mesmo assim perder o cliente. Olha só que situação. Está começando o Empresário Sem IA, apresentado por Vitor Hugo, que vos fala. A gente vai trazer aqui um pouquinho de conteúdo sobre negócios, varejo, tecnologia e, claro, inteligência artificial sem inteligência artificial. E eu vou comentar algumas coisas que aconteceram durante a semana. Saiu uma notícia sobre a questão da IA. Ela está começando a tomar o lugar que a gente viu muitas empresas a acontecer com os marketplaces, com o iFood, onde ela está começando a tomar a frente do lojista, né? Então, assim, o lojista, o varejista, a marca que antes lidava diretamente com aquele cliente, ela está sendo uma atravessadora. Inclusive, já está tendo alguns posicionamentos das empresas fazer o quê? Do mesmo jeito que a gente tem um ranqueamento do Google, você saber estar bem ranqueado na inteligência artificial para ela lhe recomendar. E aí tá o detalhe. Você quando pede, o cliente pede lá na IA para lhe recomendar, ela vai recomendar aquela empresa, só que você que é o lojista, você que é a marca, você não está tendo relação nenhuma com aquele cliente. E ele está sendo escolhido lá, está mostrando para o cliente e acabou. Você só vai vender, só fica com a relação da compra. E aí, parecido com o que acontece no iFood, Mercado Livre, até na própria Amazon. E aí, no final das contas, de quem é esse cliente? Será que ele vai se tornar um cliente da inteligência artificial? Ou será que ele ainda é um cliente lá da loja? É algo para se pensar. Eu fiquei muito pensativo nisso aí. E aí tá o detalhe que as empresas buscam, que tem que buscar pelo menos, porque no começo a pessoa vê muita facilidade, né? Ah, eu vou botar aqui, eu consigo que essa inteligência artificial ela recomende meu produto, recomende minha marca, mas a gente tem que buscar como empresário, empreendedor, lojista, o que for, o relacionamento com esse cliente. Um exemplo que eu dou, que eu vivo isso no Rede Compras, por exemplo, no grupo Rede Compras, é que a gente usa as ferramentas. A gente tem o iFood, a gente usa outro marketplace, a gente tem outros interlocutores, digamos assim, que trabalham junto com a gente. Mas a gente também tem o nosso clube de vantagens, que a gente busca estar mais perto do cliente, conhecer qual é o fator do cliente, qual é o que é que ele gosta mais, o que é que ele não gosta. Do mesmo jeito, a gente tem ações de cashback para fidelizar aquele cliente na própria loja da gente. Tem várias outras ações de relacionamento com a própria rede social mesmo. A gente faz ações para poder estar junto dele. E aí é que vem o detalhe, onde a gente vai diferenciar a venda do cliente em si, né? É, pode ser que dê certo. A pessoa lá tá com a inteligência artificial, ela recomendando, mas a diferença que você vai ter vai ser esse relacionamento. Porque se ela faz um comparativo, ela não tem sentimento, né? A inteligência artificial, ela é calculista, fria calculista. Então, se ela compara o preço, o prazo de entrega e qual é o produto, por exemplo, a coisa que ficou para ser decidida pelo cliente ali vai ser o relacionamento, vai ser o contato, o histórico que aquele cliente tem com aquela empresa, com aquela marca. Olha só que responsabilidade. Eu comecei falando como se fosse um bicho, né? Mas aí agora pensando direitinho, pode ser algo positivo para diferenciar as empresas, né? O cliente que ele vai estar atrás só do preço e do prazo, ele vai levar lá o produto que ela indicar, mas o cliente que tem um relacionamento com aquela empresa, com aquela marca, vai para frente, ela vai gerar algo diferente. Olha só que interessante. Então, quando a gente pensa nisso aí, o do ser escolhido, olha só que diferença. Você tá lá no meio de várias marcas, sua marca, seu produto, e você ser escolhido pelaquela pessoa. Isso é uma construção de relacionamento importantíssima, que eu acredito, eu bato muito na tecla, eu defendo muito isso, que é o negócio dos próximos anos. É o relacionamento, a empresa, a marca, ela ser única, digamos assim, né? É certo que hoje em dia é muito difícil você ser único, tudo é replicável, mas você tem o seu jeitinho, né? Você tem aquele negócio, o jeito que você faz, como é que você faz, como é que você entrega. E isso aí me chamou muita atenção. Pegando esse gancho do consumidor que ele tá lá buscando só o preço, saiu uma pesquisa também falando sobre isso, sobre o cliente que ele economiza, às vezes ele até tá com poder de compra menor e ele economiza muito em algum item
mas no outro item ele não liga de economizar, ele até faz questão que seja aquela marca. E dá o exemplo que é o cliente que ele economiza 15 centavos, R$ 1, de 15 centavos a R$ 1 no arroz que ele vai comprar. Mas o vinho ele paga R$ 15 mais caro na garrafa de vinho, porque é a garrafa de vinho que ele quer, que ele gosta, que ele quer ter aquele momento, né? E aí a gente fala um pouquinho de algo que eu venho vendo também, as pessoas, as empresas que mais têm desenvolvido nisso, ela falando sobre o momento de compra do cliente. Às vezes o cliente está naquele momento, ele está segurando o orçamento dele, mas tem coisas que ele não abre mão de modo algum. E aí vai a diferença entre preço e valor, né? Eu vejo muito isso aqui, a gente na região Nordeste, principalmente, a gente vê marcas que elas fazem parte da vida do cliente e ele não abre mão. Até brinco muitas vezes, por exemplo, tem pessoas da minha família que elas não abrem mão do sabão Omo, de um leite condensado Moça. Ele pode estar o preço que for, ele vai levar, porque aquele é que existe. Então, assim, muitas vezes ele vai abrir mão de outro produto que tá ali, tem uma diferençazinha de preço, mas ele vai pagar R$ 2, R$ 3 a mais de um produto como esse, um leite condensado Moça, num sabão Omo. Então você vê essa questão. Eu, inclusive, me chamou muita atenção, por exemplo, o cara, eu vi um carrinho essa semana onde a pessoa estava levando um vinho, era uma ação de vinhos que a gente estava fazendo. Ele estava levando um vinho caro, quase R$ 100 o vinho. E o ketchup que ele estava levando era aquele ketchup mais barato, do grande, embalagem de plástico, daquela grande que tipo aí você vê ele não, para ele não fazia diferença, aparentemente não fazia diferença qual era o ketchup que ele ia levar, mas que o vinho dele que ele iria tomar com aquele momento especial realmente fazia diferença. E aí a gente entra nessa guerra, a gente às vezes pensa que como o poder de compra de uma população como um todo está diminuindo, é, pode ser que a gente precise fazer promoção de tudo, e não necessariamente. A gente realmente vai ter que fazer uma arquitetura das categorias, porque existem realmente categorias que no varejo, quem é de varejo sabe que existem categorias que a margem é baixíssima, às vezes ela tem que ser zerada para poder ser um item que chama o cliente para a loja, que dá a percepção de preço. Enquanto tem produtos que eles são realmente para isso, para margem, para gerar valor realmente de compra mais elevado, aumentar o ticket médio, ou até algum item realmente de uma recorrência diferenciada. Então, tem que pensar no todo, na arquitetura da marca que vai fazer isso. E é algo que me chama muita atenção. Às vezes eu vejo varejistas que estão praticamente fazendo promoção em todas as categorias, todos os produtos. E existem até produtos que a gente nem sabe o preço. Vamos lá, né? Eu gosto de dar muito esse exemplo. Um fósforo. Você sabe quanto é que custa uma caixa de fósforo? Tá certo que pouca gente vai usar fósforo hoje em dia para alguma situação, mas vamos botar alguma outra coisa, vela. Você precisa de uma vela para ter em casa, sei lá. Ninguém sabe o preço de determinadas coisas e assim, para que a gente vai fazer promoção desse tipo de item? Olha só, são itens que vão agregar valor, vai estar com margem boa, mesmo que ele tenha um giro baixo, ele seja uma curva C, né, na curva de categorias. E aí a gente tem que fazer essa arquitetura de marca. E mais uma notícia que me chamou muita atenção é uma previsão que o retail media vai gerar mais de 223 bilhões, é bi com B, viu? Bilhões de dólares em 2027. Para atualizar, quem não, não está situado com a palavra retail media é aquela forma de anúncio que existe dentro das empresas, praticamente de supermercados, que a gente está falando de exemplo, coloca um telão de LED com um anúncio lá, ele coloca um adesivo, faz uma ativação no estacionamento, são técnicas de retail media. Retail media ela pode ser várias coisas para no final juntar nessa categoria. E aí, esse valor aí, muito chamativo, mas ao mesmo tempo a matéria fala que esse movimento está dando uma desacelerada. E eu entendo que essa desacelerada é muito pelo quê? Acontece que a galera está exagerando muito no retail, na venda de espaço em loja, e às vezes atrapalhando a experiência de compra. E muito também, eu até participando do último evento que teve da Abras, o pessoal que já era bem ativo na retail media, eles até falaram sobre a importância dos dados, e não é o dado só pelo dado, né? Dizer que eu vou fazer esse anúncio aqui, passam 50 mil pessoas na minha loja aqui, e você vai comprar esse espaço.
às vezes é o detalhe mesmo, cruzar esse dado de quantas pessoas passam versus algum acréscimo de venda que existiu durante o período daquele produto que ele está próximo, que ele está anunciando, para encontrar meio que o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Além disso, aí vem aquela questão. Vender o espaço é diferente de retail media, só vender o espaço, colocar só um adesivo, colocar um anúncio de 15 segundos lá, num telão que tem dentro da loja. É diferente, a gente vê que tem lojas aí que estão passando coisa que você como consumidor garanto. Eu entro em muita loja e é porque eu trabalho com isso. Eu entro em muita loja que acabo não, nem prestando atenção naqueles anúncios que estão ali. Então assim, tem que ser bem pensado. Eu visitei uma loja do açaí em São Paulo, quando fui fazer um curso lá também, que tinha uma execução do azeite galo que era muito boa. Assim, você chegava no estacionamento, já tinha ativações lá do azeite, plaquinha, tal, você já era impactado com aquilo. Ele tinha um elevador do estacionamento para a loja, então dentro do elevador ele já estava todo com a ativação. Então assim, no subconsciente você já começa a ver. Você ia entrar dentro da loja, ela já tinha um telão, um totem de LED. Nesse totem de LED passava o anúncio também do Galo. E você ia andando na loja. Alguns impactos tinha, alguns banners digitais que eles têm, uns telão de LED dentro da loja tinha anúncio, alguns outros banners estáticos tinha. E quando você chegava na seção de azeite, a seção de azeite estava sinalizada lá. O bloco do azeite Galo, com as placas em PS, adesivo, etc. Então, assim, isso foi uma ativação de retail, com certeza foi cara, mas foi bem pensada. O cara, às vezes, ele pode até não comprar naquela primeira visita que ele foi lá impactado, porque ele não ia comprar o azeite na compra que ele estava fazendo, alguma coisa do tipo. Mas aquilo vai ficando no subconsciente. Quando vê, ele vai fazer outra visita, tá até em outro setor e lembra, vê o azeite lá, o azeite galo anunciado, então preciso levar azeite também. E ele leva. E assim, essa é a diferença, não uma loja virar um outdoor ambulante, né? E acredito que isso aí é reflexo dessa desaceleração, até do impacto dos próprios fornecedores segurarem um pouco esse investimento nesse sentido, às vezes quando ele não consegue ter essa mensuração, até porque são espaços caros. Você não pense que hoje as lojas, principalmente supermercados, elas são geradoras de muito fluxo, então é caro você anunciar, aquele fornecedor anunciar lá dentro é caro. Então, você que é varejista, você que é gestor de alguma loja desse tipo, ou de varejo, ou de qualquer outro tipo, você tem que pensar bem no que é que você vai entregar. Você tem um trunfo da sua loja, que é movimentada, que tem audiência e tal, mas o dado, para ele não se tornar obsoleto, para que lá na frente você não tenha essa desaceleração e o povo até desinteresse, tem que ter esse dado. E é algo que eu estou vendo, que eu acredito que as melhores empresas que vão desenvolver isso aí, que vão desempenhar melhor no retail nos próximos anos, serão essas aí, que elas conseguirem, as que conseguirem entregar melhor os dados para os seus anunciantes e realmente ter o melhor retorno, né? Porque foi como eu disse, tem realmente lojas que estão virando um Frankenstein, de tanto adesivo no chão, adesivo no teto, tela, impacto, até o cliente fica assustado de tanta coisa que tem. Então, foi esses os pensamentos. Primeiro episódio de Empresário Sem IA. Vim comentar aqui essas 3 notícias que eu vi essa semana sobre temas que eu vivo no dia a dia. Realmente, e botar um pouquinho da minha opinião. Foi o que eu penso, o que eu vejo, baseado nos dados que a gente entregou. Espero que você goste. Se você quiser saber mais, acompanhar mais, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, que tem muito mais Empresários Sem IA para você. Valeu!